boa tarde a todos, a todas, a todos. Sejam muito bem-vindos no nosso canal Violência e Saúde. Hoje debatendo o tema Violência e Trabalho. Esse ciclo de debates, né, que estamos realizando ao longo de 2021 faz parte da comemoração da Política Nacional de Acidentes e Violência, que esse ano completa seus 20 anos, né? Então, é um ciclo que tem acontecido desde junho desse ano e a nossa programação visa apresentar temas relativos às violências e acidentes até o final de dezembro. Então, eu estou aqui extremamente agradecida, né, com a presença dos meus colegas que têm se debruçado sobre o tema da violência e saúde, o professor Ricardo Rezende Figueira, né, que é docente da UFRJ, doutor em Sociologia e Antropologia pela UFRJ, né, e coordena o grupo de pesquisa Trabalho Escravo Contemporâneo. E também a Anne Caroline da Silva, que é doutora em Saúde Coletiva pela Universidade Federal de Santa Catarina e é tecnologista do Ministério da Saúde. Então, agradecê-los inicialmente, agradecer também a Bárbara e o Wesley, que são os nossos intérpretes de Libra, agradecer ao Programa Institucional, que tem nos apoiado, né, Programa Institucional Saúde e Violência, da Fiocruz, que tem nos apoiado, e agradecer ao Departamento de Estudos de Violência e Saúde, Jorge Carelli, que é o CLAVES da Fiocruz, né? Esqueci de me apresentar, eu sou Cristiane Andrade, sou pesquisadora da Fiocruz, né, do CLAVES, e eu sou uma mulher branca. Sou uma mulher branca, meu cabelo atualmente está curto, ele é encaracolado, eu estou usando um óculos vermelho, batom vermelho, brinco vermelho, anel vermelho e um japamala vermelho e um vestido cinza claro, né? Do meu lado, na tela, do meu lado esquerdo, eu tenho a foto da Frida Kahlo, né? E do outro lado eu tenho uma janela que está entrando luminosidade, né? Então, eu gostaria muito de agradecer, inclusive os nossos internautas que estão aqui acompanhando, né, o nosso trabalho. Vocês podem deixar comentários e perguntas que, ao final, a gente vai estar respondendo para vocês. E a outra coisa é que a Rita, nossa convidada, que iria falar sobre racismo e trabalho, é uma médica de família que está na linha de frente, né? E nesse minuto ela está em atendimento, então, assim, a gente não sabe se ela poderá estar participando com a gente até o final dessa live, né? Seria muito interessante que ela pudesse estar aqui, mas à medida que a live for acontecendo, eu vou posicionando vocês sobre a presença dela ou não, tá? Então, agradecer bastante à instituição Fiocruz, ao Programa Institucional Saúde, Violência e Saúde, e ao CLAVES, que é o meu departamento, e agradecer mais uma vez, porque nunca é demais, o professor Ricardo e a Anne Caroline. Então, nós vamos começar agora com o professor Ricardo. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, obrigado, Cristiane. Um prazer conhecer também a Anne. Obrigado a Bárbara e a Wesley, né, pela participação, pelo auxílio que estão prestando, né, nessa relação. Bom, pelo que eu vi, eu tenho que me apresentar, dizer como é que eu sou, não é isso, Cristiane? Pelo que eu entendi? Então, eu uso óculos, tenho 69 anos, estou aqui na minha casa, num escritório que eu montei dentro da minha casa, porque eu preciso dar aula por aqui, preciso trabalhar, live, tudo é feito aqui, né? Então, eu passo muitas horas nesse escritório, né? Então, tem uma máquina impressora que aparece em tudo, uma janela, aparece estante, e é isso, eu estou usando uma camisa com um botão, uma camisa branca com lista rosa, parece. É isso. E não uso barba,
do bigode. E o tema, eu já começo a falar, Cristiane? Então, o tema que eu fui convidado a falar é sobre escravidão contemporânea. Bom, primeira coisa, o que é escravidão? Uma grande pergunta. O que é? Há uma lei brasileira de 1888 que diz que está abolida a escravidão, mas não explica o que é escravidão. Depois, nós tivemos, em 1940, no Código Penal Brasileiro, uma lei que previa como crime o trabalho análogo a de escravo, mas não explicava nem o que era análogo, nem o que era escravo. Mas, em 2003, houve uma mudança do texto legal, do artigo 149, em que definiu o que era considerado, pela lei brasileira, pelo Código Penal Brasileiro, um trabalho análogo de escravo. E o que tem de novidade nessa história? O imaginário, quando a gente imagina o que é escravidão, a gente imagina logo gente acorrentada, né? Gente que tem privação de liberdade, né? Gente que é vendida e comprada. A gente imagina o tráfico negreiro, que é um pouco o que a gente lembra ou imagina do que houve no século XIX no Brasil. Contudo, o artigo 149 não prevê como condição necessária que haja privação de liberdade. Não prevê também como condição necessária que haja correntes que impedem a pessoa de sair, né? Seja correntes em função de ameaça de morte, de pessoas armadas, ou corrente no sentido de que a pessoa está muito longe da sua moradia, muito longe do seu local de vida, e então o deslocamento é impossível, há uma impossibilidade de deslocamento. Então, isso não é condição necessária para que haja o trabalho análogo a de escravo no Brasil. O que nós temos 4 formas de utilização de trabalho análogo a de escravo, e as formas elas não são ligadas pela conjunção aditiva e. Isso não precisa ter todas, basta ter uma. Então, é previsto no Código Penal Brasileiro, desde 2003, que se o trabalho for obrigatório, é trabalho escravo. Se o trabalho for, se houver presença de pistoleiros, de dívida, é trabalho escravo. Se o trabalho for exaustivo ou degradante, também é escravo. É claro que não se trata de qualquer trabalho degradante, né? Não é isso. Normalmente é compreendido como trabalho degradante ou trabalho exaustivo quando o padrão de trabalho, a forma de trabalho, a intensidade do trabalho leva a pessoa até um adoecimento. A pessoa pode adoecer dadas as circunstâncias do trabalho. Por exemplo, na cana-de-açúcar. Então, o trabalhador é levado para cortar cana-de-açúcar numa fazenda. Então, mesmo que ele não trabalhe mais do que 8 horas, mesmo que não haja alguém armado atrás dele ou para obrigá-lo a trabalhar, ele pode ser induzido a trabalhar pela dívida, ou ele pode ser induzido a trabalhar por promessas. Que tipo de promessa? Por exemplo, quem for campeão na derrubada da cana-de-açúcar, porque se ganha por produção, aquele que for campeão vai receber um prêmio. E aí as pessoas, então, como precisam ter um trabalho intenso para poder ganhar alguma coisa, e como ainda, além disso, tem uma promessa de um prêmio, a pessoa, então, leva o trabalho a um ritmo que pode comprometer a sua saúde, ele pode até morrer. E há casos de morte por exaustão nesse tipo de atividade. O corte de cana, em si, já é um trabalho terrível, um trabalho muito difícil, muito complicado. O trabalhador está dentro de uma roupa bem fechada, porque senão ele se corta, se machuca, né, com as folhas do pé de cana.
Mas, além disso, então, assim, é quente, ele se desidrata, ele sente um calor enorme, é muito difícil. Além disso, se ele impõe, ou lhe é imposto um ritmo intenso de trabalho, isso também pode isso ser considerado trabalho análogo de escravo. É só na cana? Não, tem atividade urbana também. Por exemplo, na costura. Então, pode ser uma brasileira, ou uma boliviana, ou outra pessoa de outra nacionalidade, que trabalha em casa para uma grande empresa da moda. As empresas da moda, em geral, desmontaram os seus ateliês e o trabalho agora entrou para dentro de casa. Aí não paga salário, não paga férias, não paga 13º, não paga o aluguel do espaço, não paga a máquina. E a própria costureira ou costureiro é que vai ser obrigada a pagar a máquina, o aluguel, a luz elétrica, a limpeza do ambiente. E para ganhar alguma coisa, tem que trabalhar num ritmo intenso. E se não trabalhar num ritmo intenso, não vai ganhar sequer um salário mínimo durante o mês. Então, ele, em vez de trabalhar 8 horas, pode trabalhar 10 horas, 11 horas, 12 horas por dia, inclusive sábado e domingo. Então, esse trabalhador, em função do movimento repetitivo que ele tem, ele pode adoecer. E ele, como não tem salário, não tem férias, não tem 13º, se ele para de trabalhar, ele para de receber. Ele vai caçar fome. Então, esses casos de trabalho terceirizado pelas grandes empresas, muitas vezes têm sido considerado como um trabalho análogo de escravo. É considerado tanto pelo auditor fiscal quanto pelo procurador do trabalho e, às vezes, numa ação movida pelo Ministério Público Federal, juízes federais também têm condenado na área penal. Então, há casos de condenação na área trabalhista e menos frequente, mas também na área penal. Então, trabalho escravo no Brasil é isso. Porque a gente podia dizer, bom, o que é trabalho escravo? Genericamente, não dá para definir por que não dá. Porque a escravidão grega, ou egípcia, ou romana, não é exatamente igual à escravidão medieval. A escravidão medieval não é exatamente igual à escravidão africana nas Américas, ou a escravidão ilegal que precede a lei abolicionista de 1888 e sucede a lei abolicionista. Então, nós temos um fenômeno internacional, não só brasileiro, mas internacional, de utilização de algo que é considerado pela Organização Internacional do Trabalho como trabalho escravo. E no Brasil, nós temos também o fenômeno que é reconhecido pelo governo brasileiro e há, inclusive, em 6 meses, uma atualização das fazendas ou das empresas ou das pessoas que se envolvem com a mão de obra escrava. Há uma publicação, um cadastro desses empregadores que são considerados criminosos. Isso é publicado foi publicado pelo antigo Ministério do Trabalho e Emprego, pelo Ministério da Economia, e é fruto de um trabalho dos auditores fiscais do trabalho. Então, nós temos um fenômeno, não só brasileiro, a Organização Internacional do Trabalho chegou a afirmar que, sob o ponto de vista absoluto, nunca teve tanta escravidão quanto agora. Então, é um fenômeno internacional. Em parte, porque há muita pobreza. Em parte, porque há muita gente com necessidade de sobrevivência. Não tem dinheiro para comer, não tem dinheiro para pagar o aluguel de uma residência. Então, a necessidade leva muitas pessoas a ficar de tal forma fragilizados que são facilmente aliciáveis para situações de escravização. A escravidão, ela não se dá só pela força, não é pelas armas. A escravidão se dá também por aquilo que o autor alemão chama de dominação, que é o Max Weber. Isso é, a pessoa é convencida de que o dominador tem algum grau de legitimidade. Então, a necessidade,
aliada a um imaginário de que aquilo é legítimo, a pessoa se submete. E em que circunstância o trabalhador vai romper essa relação, ou a trabalhadora? Eles vão romper quando imaginam que alguma coisa ultrapassou o admissível, aquilo que eles consideram inaceitável. Então, havendo algo considerado inadmissível, inaceitável, a pessoa pode fazer uma denúncia, ou pode fugir, ou pode buscar uma alternativa melhor. Os trabalhadores que são envolvidos com o trabalho escravo, eles são envolvidos porque não sabem dos riscos? Não. Eles podem saber dos riscos, mas a necessidade pode levá-los a correr o risco. Então, o mesmo trabalhador pode ser libertado mais de uma vez. Às vezes, da mesma unidade de produção ou de outra unidade de produção. Nós estamos aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. Né? Eu fui convidado para falar aqui num programa que está sendo exibido a partir do Rio de Janeiro. Ora, aqui tem escravidão, aqui é uma área metropolitana, pode ter escravidão numa área metropolitana. Esse problema não é mais das lonjuras da Amazônia, não é um problema mais de locais inacessíveis, difíceis, onde não há imprensa, onde não há informação. Não, aqui também tem mão de obra escrava. Aqui nós, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho, os auditores fiscais localizaram escravização de pessoas entre os chineses, em parcelarias. Os auditores fiscais e os procuradores do trabalho localizaram escravização de pessoas também no serviço doméstico. Houve escravização de pessoas aqui no Rio de Janeiro na venda de redes, paraibanos vendendo redes aqui na Sucur de Rio de Janeiro, na construção civil, na telefonia. Grupo, e predomina entre os escravizados os mais pobres. Como são os mais pobres, no caso brasileiro, então predomina as pessoas de cor preta. Então, a cor preta acaba coincidindo, não é, na verdade, uma coincidência, né? Porque há um racismo, há outras razões atrás disso. Mas as pessoas de cor preta são, normalmente, mais pobres e, em geral, são mais facilmente aliciáveis e submetidos a esse crime. Na América, nós temos também estrangeiros. Por exemplo, as bolivianas e os bolivianos, que são ameríndios. Então, predomina nos latinos aqui, ameríndios, pessoas descendentes dos povos indígenas, ou, por exemplo, pessoas como os haitianos, que são de origem afrodescendente. Então, os haitianos, em alguns casos, foram submetidos à escravização na construção civil e em frigoríficos. Mas também nós temos aqui africanos no Rio de Janeiro. Então, por exemplo, pessoas da República Democrática do Congo. Num estudo que o Grupo de Pesquisa de Trabalho Escravo Contemporâneo, que eu coordeno, realizou com congoleses no Rio, descobriu que alguns congoleses estavam sendo submetidos à escravização. No caso congolês, eles tinham duplo problema. Um problema era a distância, vinham da África. O segundo, a cor da pele. Então, eles eram outsiders, eles eram estranhos, eram estrangeiros, eles eram de fora. Isso significa ter outro hábito, outro costume, outra língua, outra música, outra comida, como os chineses. Mas também a cor da pele. Então, há um preconceito mais forte contra quem tem a cor preta do que quem tem a cor amarela. Então, o chinês ele também sofre discriminação, mas não quer dizer que vai ser igual o do congolês. A escravização do chinês pode ser produzida por outro chinês. A escravização da boliviana ou do boliviano também pode ser por outro boliviano ou não. Pode
pode ser um coreano, pode ser um brasileiro, pode ser um português. Alguém está aproveitando a fragilidade daquela pessoa, né? No caso congolês, o fato deles falarem uma língua latina, né, uma língua nacional é o francês, eles têm outras 3 línguas nacionais, muitas vezes eles são poliglotas. O português não é tão distante do francês, porque é latino. Mas o chinês, contra ele, tem o fato de que a língua dele é muito diferente. O mandarim não é igual, não tem um alfabeto, não tem origem latina, é outra origem. Então, o impacto é muito grande. O impacto religioso, político, social, econômico, gastronômico. Então, um conjunto de fatores leva as pessoas, inclusive, a sofrimentos atrozes, inclusive o sofrimento de depressão. Então, é muito comum isso. Mas há exceções, há exceção. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, foi detectado pelos auditores fiscais e pelos procuradores do trabalho escravização de jovens, sexo masculino, brancos, bonitos, altos, loiros alguns, né, que eram modelos que se aventuraram aqui no Rio de Janeiro, né, foram enganados por um falso empresário e de que eles se tornariam grandes atores ou cantores, inclusive internacionais. Então, muitos jovens modelos, inclusive havia modelo que já fazia sucesso no exterior, seja na Ásia, seja na Europa, e que foram aliciados e submetidos à escravização. Então, neste caso, a vulnerabilidade está ligada à beleza, à fama, ao desejo de fama e à idade, muito jovens. Então, eles acabaram sendo aliciados. Neste caso concreto dos modelos, o aliciador e autor do crime, né, ele foi condenado, se não me engano, a 40 anos de cadeia, por um conjunto de crimes. Mas nem sempre as ações penais funcionam. Né? Os juízes do trabalho, muitas vezes também, apesar da clareza legal, não consideram, né, que tem 3 minutos que eu passei aqui. Eita. Porque é para terminar? Bom, posso continuar? Não sei. Oi, Wesley, tudo bem? Eu não sei se já venci o prazo, né? Enquanto não me falo nada, eu continuo. Então, no caso da Justiça do Trabalho, tem juízes do trabalho que não reconhecem o crime da forma como é definido pelo Código Penal. Mas muitos consideram, e há condenações por juízes do trabalho. Mas na área penal, além da penalidade ser muito branda, né, e quem é réu primário, em geral, não é preso, muitos juízes federais não consideram a degradância e o trabalho exaustivo como condições aceitáveis de que essas situações são consideradas trabalho escravo. Há um estudo realizado pela área do direito, pelo Dr. Haddad, por exemplo, e por sua equipe, da Clínica do Direito de Belo Horizonte, sobre o comportamento do Poder Judiciário. Então, é muito triste que a gente vê que na base então, é como se fosse uma pirâmide. Lá embaixo tem as fiscalizações, tem as denúncias, nem todas são fiscalizadas, depois tem as fiscalizações, o reconhecimento do crime, depois tem os inquéritos, depois as denúncias e depois as condenações. A ponta dessa pirâmide é pequenininha, são poucos condenados. A grande maioria não é condenado. Né? Não há sequer sentença, não há muitas vezes denúncia, não há sequer
investigação policial. Então, assim, a gente precisa melhorar muito. Mas nós melhoramos. Se a gente olhasse a longo prazo, né, eu trabalho com esse tema há mais de 40 anos, no início não havia legislação clara, não havia o Grupo Especial de Fiscalização Móvel, não havia uma solidariedade da sociedade. A sociedade ficava indiferente ao problema, não sabia da existência do problema. Quando via o problema, não reconhecia que aquele fato era um fato criminoso. Mas, a partir de 1995, quando foi criado o Grupo Especial de Fiscalização Móvel, quando foi criado o cadastro das empresas envolvidas com trabalho escravo, quando foi elaborado o primeiro, o segundo Plano Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo, quando a CONATRAI, Comissão Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo, se estruturou, os estados, diversos estados, criaram as comissões estaduais pela erradicação do trabalho escravo. Diante desses fatos todos, por exemplo, algo que era comum passou a exceção. O que era comum? Nos casos conhecidos de escravização, tinha muita violência física, tinha muito assassinato. Havia muitas, por exemplo, fazendas com cemitério clandestinos. Então, se matava muito trabalhador. O Zezinho da Codespar, por exemplo, foi acusado no Pará, pelo ano 75, 76, de ter matado de uma só vez 60 trabalhadores. De uma só vez, queimando-os vivos. Então, essa prática corriqueira de violência e de pistolagem não está presente como estava, é mais raro. Mas foi completamente eliminada a violência? Não foi completamente eliminada. Por exemplo, aqui no Rio, eu falei sobre os chineses. Um jovem chinês foi resgatado pela polícia e levado diretamente para uma UTI. Tão ferido ele estava. O gerente da pastelaria queimava ele com espumadeira quente, colocava espumadeira na orelha, no peito, nas costas, nas pernas. Então, ele jogou ele contra uma máquina, ele machucou o rosto. Então, ele estava gravemente ferido. Isso no século XXI, coisa recente. Um trabalhador fugiu de uma fazenda no Maranhão, também no século XXI. E, na fuga, ele foi capturado e o proprietário do imóvel, da unidade de produção, marcou este jovem com ferro quente. Esse ferro de marcar gado marcou no rosto, marcou no peito, marcou nas costas. Ele ficou marcado como se fosse um gado. Na verdade, é um processo de desumanização da pessoa. A pessoa vale menos. Ou, quiçá, será a pessoa, será a gente, aquele que não é igual a mim, porque o escravizado é sempre o outro, é o diferente. É o diferente em função da nacionalidade, é o diferente em função da cor, é o diferente em função da religião, é o diferente em função da pobreza. Então, sempre há um pretexto para tratar o outro assim. Quem não tem a minha cor, quem não é da minha classe social, quem não é da minha religião, eu não sei se é gente, eu posso tratá-lo de qualquer forma. Essa relação com o outro, essa relação de alteridade, a gente tem que aprender que, com a diferença, se a diferença não é desqualificadora, a gente pode sair melhor. Então, eu me relacionar com pessoas de outra cor, eu me relacionar com pessoas de outra religião, de outro gênero, eu me relacionar com uma pessoa que tem outra tradição, eu posso aprender, eu posso melhorar. Os dois parceiros do diálogo podem sair mais enriquecidos. Mas, se não for dessa forma, tem choque, tem degradância, tem a dignidade da pessoa ofendida. Tem um filósofo
chamado Kant, que ele diz que gente não tem valor, gente tem dignidade. Valor tem a mesa, valor tem a cadeira, valor tem o gado, valor tem aquilo que eu posso comprar e vender. Gente não pode ser comercializada. Gente é algo muito especial, tem uma dignidade profunda. E essa dignidade tem que ser respeitada. A Constituição brasileira é alicerçada em cima da ideia da dignidade. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, os 30 artigos, são alicerçados sobre uma ideia de dignidade humana. Todas as culturas, diz o Boaventura Sousa, todas as culturas têm uma ideia de dignidade humana. É verdade, diz o Boaventura, que nem todos os países têm a mesma visão de dignidade humana. Mas todas as culturas têm uma ideia de que a pessoa tem uma dignidade. E essa dignidade, para quem tem fé, né, quem está na esfera da fé, é sagrada. Né? Então, se pensa, por exemplo, na esfera do cristianismo, no corpo do outro habita Deus. Deus habita no corpo do outro. Então, tocar no corpo do outro, matar o outro, ofender o outro, machucar o outro, é ofender o próprio Deus. Isso é uma visão cristã. Né? Aliás, tem um ensinamento famoso de Jesus, que está no Mateus 25, quando perguntam a ele: quem é que se salva? Ele diz: eu tive fome, me deste comer, eu tive sede, me deste beber, eu estava nu, me vestiste, preso, estiveste comigo. Então, isso é, quando eu cuido, quando eu olho o mais vulnerável, eu estou olhando o próprio Deus, porque no corpo dele habita o próprio sagrado. Né? Então, mas nós podemos estender isso, nós podemos compreender que a natureza também é sagrada, que o meio ambiente é sagrado, que essa casa que nós temos aqui, como diz o Leonardo Boff, é a única que nós temos. Nós não temos outra moradia além dessa. Nós não vamos morar no Marte, nós não vamos morar na Lua, nós não vamos morar no Sol. Nós vamos habitar essa terra concreta. E essa terra concreta, nós temos que zelar por ela e zelar pela gente que habita nela, né? Independente da cor, do gênero, da religião, da etnia. Né? E esse é um desafio na legislação brasileira que sofre fortes retrocessos. É uma tendência de esvaziar os direitos dos trabalhadores e assim também ofender a dignidade da pessoa humana. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Ricardo. Muito bom ouvi-lo sempre, né? E trazer Leonardo Boff para quase que encerrar a sua fala, né? Que Leonardo Boff é uma inspiração para a gente pensar, né, as nossas relações sociais numa sociedade que ainda, né, deixa à deriva as condições de trabalho, né, de muitas pessoas, né? E não só condições de trabalho, mas o nosso meio ambiente, a nossa casa, o nosso planeta Terra, né? Eu acho que o debate vai ser bem proveitoso com essas reflexões que você trouxe aqui para a nossa live, né? Eu vou passar agora para a Anne, e já tem alguns comentários depois no YouTube, que daí acho que a gente, depois da fala da Anne, pode abrir, se Rita não chegar, né, para o debate com os nossos internautas. Anne, a palavra é sua. Obrigada, Cristiane. Então, uma boa tarde. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui nessa tarde com vocês, conhecer o professor Ricardo, escutar essa brilhante explanação, agradecer a cada internauta que está acompanhando. Para mim é sempre uma alegria poder abordar as questões de violência, porque a gente precisa falar, a gente precisa refletir sobre isso, para que a gente possa mudar. Né? E nós sabemos que as violências, elas envolvem muitas questões, não são de fácil resolução, e por isso a importância da gente estar trabalhando em rede, em conjunto, as diferentes áreas. Então, é com grande alegria que eu venho aqui representar o Ministério da Saúde nessa tarde. E eu gostaria de conversar com vocês um pouco da visão do trabalho infantil, pelo que a nossa coordenação de saúde do trabalhador acompanha. Então, eu trouxe uma apresentação que eu quero compartilhar com vocês,
com alguns dados para a gente discutir algumas questões relacionadas ao trabalho infantil. Vou compartilhar aqui com vocês. É importante a gente, então, ter delimitado, né, o que é o trabalho infantil. Então, nós temos legislações internacionais e cada país adapta, faz a sua legislação. Então, no Brasil, atualmente, qualquer atividade econômica, ou mesmo de sobrevivência, não precisa ser remunerada, né? Pode ser em troca de lugar para morar, em troca de comida, não precisa estar visando lucro. Se ela for realizada por criança ou adolescente com menos de 16 anos, é trabalho infantil. Temos a ressalva, então, a partir dos 14 anos, esse adolescente pode estar trabalhando enquanto aprendiz, né, que tem toda uma legislação, tem regras, né, para serem cumpridas, não é só o fato, ele tem 14 anos, posso colocar ele no trabalho, porque ele é aprendiz. Não, existe a contratação, existe uma legislação própria, não é qualquer tipo de trabalho, né, abaixo dos 18 anos, esses adolescentes, eles não podem, por exemplo, trabalhar no período noturno, em condições insalubres, então, há uma série de regras, mesmo quando é permitido, né, esse trabalho de aprendiz. Temos ainda uma legislação específica, que o Brasil também é signatário, que são as piores condições de forma de trabalho, né, a lista TIP, as piores formas de trabalho infantil, que são trabalhos que eles não podem desenvolver de maneira nenhuma, nem na condição de aprendiz, nem acima dos 16 anos, né? Então, abaixo dos 18 anos, eles não poderiam estar nessas atividades. E aí vai entrar, então, trabalho escravo, trabalho na rede de prostituição, tráfico de drogas, então, mais uma série de ocupações. E eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre os últimos dados que saíram sobre o trabalho infantil no mundo. Então, esse ano, a Unicef disponibilizou os dados dos últimos 4 anos sobre trabalho infantil. Então, é feito acompanhamento, né, das crianças expostas e adolescentes expostos ao trabalho infantil, e chamou-se a atenção que, no último levantamento, então, de 2016 a 2020, houve um acréscimo no número de crianças em situação de trabalho infantil. Então, o mundo vem trabalhando para diminuir, né, o número de crianças expostas, e o que a gente percebeu nesses 4 últimos anos é que aumentaram as crianças em exposição. Então, segundo as estimativas da Unicef, nós teríamos em torno de 160 milhões de crianças, né, trabalhando nesses últimos 4 anos. E quero destacar para vocês que nessas colunas está dividido, então, um rosa mais clarinho e um rosa mais escuro. O rosa escuro é a porcentagem de crianças em trabalhos perigosos, dessa lista das piores formas de trabalho infantil. E, segundo os levantamentos da Unicef, devido à pandemia, é possível que até o final de 2022 sejam acrescidos esses números, 9 milhões de crianças em situação de trabalho infantil no mundo. Então, vejam como é um aspecto importante para a gente considerar o quanto a pandemia vai influenciar, né, na saúde, nas condições de vida das crianças e dos adolescentes. E também queria destacar, então, a questão da quantidade, da porcentagem de meninos e de meninas. Então, a gente tem uma prevalência de meninos expostos às condições de trabalho infantil. E deixo aqui um destaque, embora, né, possa parecer que os meninos estão mais expostos, há uma questão muito importante para a gente considerar, que é o local, né, de trabalho, né, do homem e da mulher, que também vai atingir as crianças, né? Então, os meninos vão estar trabalhando em ocupações mais expostas, vai ser na feira, vai ser na agricultura, vai ser numa fábrica, e as meninas acabam em situações de trabalho mais domésticas, né? Então, ela vai estar trabalhando para uma família, vai estar cuidando de outras crianças, e esses tipos de ocupação muitas vezes ficam escondidos. Então, não é que as meninas não estão tão expostas ao trabalho infantil, é que muitas vezes elas estão em trabalhos que não são tão visíveis, né? É mais difícil de você identificar lá no privado que ela está numa situação de trabalho infantil.
Sem contar que esses trabalhos domésticos ainda têm muito a ideia de ajuda, né? A criança está trabalhando para que possa ir na escola, então, trabalhando naquela residência, ela está mais perto da escola. Então, há mitos por trás que acabam também que muitas vezes a própria criança não identifica aquilo como trabalho, ou as pessoas ali em volta também. Então, fica romantizado, fica escondido aquele tipo de trabalho infantil, né, entre as meninas. E aqui tem os dados da última pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua no Brasil, a PNAD 2019, e a gente pode ver, então, os dados específicos do país. Então, se estima que há 1.768 mil crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, e dessas, 706 mil em piores formas de trabalho infantil. E quando a gente vê o grupo por faixa etária, né, então a gente observa maioria entre 16 e 17 anos, seguida de 14 a 15 anos. Quando a gente vê as características, então, aqui volta, né, a aparecer a maior parte dessas crianças e adolescentes são meninos, a maior parte é da cor preta ou parda, né, então quase o dobro dos de cor branca, né, reforçando, então, o professor Ricardo já comentou em relação ao trabalho escravo, então a gente vê a própria situação, né, de maioria viver na pobreza, acaba facilitando, então vai refletir em maiores números de crianças de cor preta ou parda em trabalho infantil. Uma outra questão que devemos dar um destaque é que grande parte deles estão estudando, né, então é importante a gente perceber que nem sempre o observar que ele não está estudando vai indicar que está trabalhando. Agora, o importante é a gente pensar o quanto ele está conseguindo se dedicar a esse estudo, né? O fato de estar matriculado na escola não significa muita coisa se essa criança chega lá cansada, se essa criança está machucada e perde aulas por isso, né? Então, o impacto do trabalho para a vida estudantil dessas crianças é um aspecto que nós devemos considerar com bastante cuidado, porque mesmo que elas estejam estudando, o fato delas estarem trabalhando também prejudica o seu aprendizado e acaba as colocando num ciclo, né, de não concluir os estudos, não conseguir avançar, vai levar com que na idade adulta elas acabem entrando em serviços com menos remuneração, com menos oportunidades, né? São crianças que na fase adulta, né, vão estar mais vulneráveis, né, inclusive ao trabalho escravo, né? Então, ela vai ter facilidade de aceitar qualquer condição de trabalho, porque ela não tem formação, né, ela não pode escolher, ela não pode ir atrás, concorrer com qualquer outro candidato. Então, essas questões do trabalho infantil, a gente sempre precisa entender o quão elas podem estar impactando não só aquele momento, né, não só a infância, mas também a vida adulta, né, prejudicando, né, a família dessa criança. E quanto aos tipos de ocupação, então, né, a gente percebe a maior parte deles, então, é empregado por alguém, né, uma porcentagem, quase 40%, trabalha para ajudar a família, e os tipos de atividades, então, a maioria, 41%, estão em outras atividades, seguindo, então, do comércio e reparação, depois agricultura, e, por último, serviços domésticos. Então, vocês vejam também, né, mais um indício do que eu falei, é um tipo de serviço que fica escondido, então nem sempre os nossos dados são os mais fidedignos a respeito. E então, entre as muitas consequências que esse tipo de violência traz, né, queria destacar algumas consequências para a saúde. Então, quando a gente expõe uma criança, um adolescente a um ambiente de trabalho, né, a gente está expondo alguém que não tem muita experiência, que ainda não tem a coordenação motora desenvolvida, não tem a sua visão periférica totalmente desenvolvida, tem mais sensibilidade, não sabe manusear instrumentos, né? Então, a gente está colocando uma pessoa vulnerável num ambiente de risco. E tanto a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, quanto a Política Nacional de Atenção Integral à Criança, destacam a importância e a necessidade de ações específicas para proteger as crianças e os adolescentes do trabalho infantil. Então, eles são público-alvo, público prioritário para as políticas, para que eles possam ser retirados, né, dessas situações, e melhor ainda que seja evitado que eles entrem.
E eu trouxe, então, queria discutir com vocês, nessa tarde, alguns aspectos, né, que o trabalho infantil vai impactar na saúde dessas crianças. Primeiro, queria destacar a questão da saúde mental. Às vezes a gente esquece, né, que a criança ainda está se desenvolvendo, inclusive nos seus aspectos mentais. E quando a gente coloca ela numa situação que ela não sabe ainda lidar, a gente está prejudicando esse desenvolvimento e já acarretando em um monte de consequências. Então, uma das questões, ela, por um lado, ela tem o papel de ajudar, de trazer dinheiro, de colaborar, né? Por outro lado, né, às vezes na família, ela é criança, ela não pode opinar, ela não tem o espaço de fala, né? Ela não vai conseguir desenvolver todos os aspectos emocionais. Muitas vezes, né, o ambiente de trabalho, ele é um ambiente de outros tipos de violência verbal, às vezes algum tipo de violência sexual. Então, essa criança ela não está preparada para lidar com essas coisas, acaba gerando, né, são outras formas de levar a sofrimento, né, de levar, inclusive, a doenças psicológicas já né, durante a infância. Para o sistema musculoesquelético, né, para a parte muscular, parte óssea, essas crianças, quando tem que carregar muito peso, fazem posturas inadequadas, acaba prejudicando o crescimento delas, né, a formação, acabam, muitas vezes, desenvolvendo deformações mesmo na coluna, né, na musculatura, e, inclusive, ficam mais vulneráveis a traumas e lesões musculares, mesmo na fase adulta, né, porque não tiveram seu desenvolvimento respeitado. O sistema cardiorrespiratório, né, então, ele funciona de maneira diferente dos adultos. Então, as crianças têm uma frequência respiratória e uma frequência cardíaca maior que os adultos. Isso facilita, então, que elas se intoxiquem de forma mais rápida pela via respiratória, né? Então, se elas estiverem num ambiente exposto a algum tipo de gás, elas vão sofrer consequências antes do que os adultos que estão lá. E, além disso, então, se elas estiverem fazendo o mesmo esforço que um adulto, o coração das crianças e dos adolescentes vai ter que fazer um esforço muito maior para dar conta da tarefa, né? Então, vai estar sobrecarregando esse sistema em formação. A própria questão da formação da pele, né? Então, ainda não se desenvolveu completamente. Então, qualquer fricção, ou no manuseio de uma ferramenta, no manuseio de algum produto, facilita que tenham lesões, né, e facilita, então, que tenha infecção por micro-organismo, que tenha absorção de algum produto químico lá do ambiente de trabalho, e a criança, né, sofre algum tipo de intoxicação. Tem as questões do sistema nervoso em si, né? Então, o sistema nervoso das crianças tem uma taxa muito maior de gordura em comparação com os outros componentes, né? E isso facilita, então, a absorção de produtos químicos lipossolúveis. Então, elas também vão ter um impacto muito maior se estiverem em contato com algum produto químico no ambiente de trabalho, né? O mesmo acontece com o sistema digestivo. Então, as crianças, pelo seu processo de crescimento, o sistema digestivo está preparado para uma absorção máxima, para aproveitar ao máximo os nutrientes, né? Então, se ela for exposta a algum agente químico, né, vai absorver muito mais rápido, vai trazer consequências maiores do que comparado com o adulto. E na Coordenação Geral de Saúde do Trabalhador, nós temos um aspecto que a gente acompanha muito em relação ao trabalho infantil, né, é um indicador, que são os acidentes de trabalho. Então, no Brasil, todo e qualquer acidente de trabalho, ele tem que ser notificado, mesmo que ele ocorra com crianças e adolescentes. E eu trouxe alguns dados aqui para a gente ver como é que isso tem acontecido. Então, entre 2007 e 2020, nós tivemos 29.495 casos de acidente de trabalho entre crianças e adolescentes no país. Desses, 290 casos foram fatais, ou seja, essas crianças foram a óbito desenvolvendo algum tipo de trabalho. E se a gente observar, então, tanto na faixa entre 5 a 13 anos, que não podia estar em tipo nenhum de trabalho, quanto a de 14 a 17 anos, que poderia estar como aprendiz, mas nem sempre é isso que acontece, a gente vai perceber, então, a maior parte de meninos, né, como já foi falado.
né, seguindo os mesmos dados mundiais, né, e os dados nacionais. Então, se os meninos estão mais expostos, se espera, né, se subentende que eles vão estar mais expostos a acidentes também. E como eu comentei, eles acabam indo para trabalhos, né, mais arriscados. Então, eles vão estar mexendo com ferramentas, vão estar em indústrias, né, na agricultura, lidando com coisas de corte, e acaba facilitando acidentes maiores. As meninas, por sua vez, como estão em atividades mais domésticas, né, acabam que mesmo os acidentes ficam subnotificados, não são tão percebidos, né? Então, se ela se ferir trabalhando na cozinha de alguém, fazendo uma limpeza, muitas vezes isso vai ser tratado e nem vai ser percebido que ela estava trabalhando. Quanto à raça-cor, a gente pode perceber que de 5 a 13 anos, a maior parte era parda, seguido de branco. E de 14 a 17 anos, a gente observa maioria de cor branca, seguido de cor parda. E aqui fica, então, um destaque, um pouquinho diferente do Brasil, né? E o que isso pode indicar para a gente? Questões de acesso. Então, embora as crianças de cor preta e parda estejam mais expostas, é sabido que tem mais dificuldade de acesso aos serviços de saúde, né? E, portanto, podem não estar aparecendo nas notificações, né? Embora estejam também sofrendo os acidentes de trabalho. Nesse gráfico, a gente tem o tipo de ocupação que essas crianças e adolescentes que sofreram algum tipo de acidente de trabalho estavam desenvolvendo. Daí, queria chamar a atenção de vocês, para o número de estudantes. Então, a maioria, ao se preencher o tipo de ocupação, coloca estudante. E a gente sabe que não foi enquanto estudante que ele sofreu acidente de trabalho. Então, a gente percebe, inclusive, a dificuldade dos profissionais de saúde de investigarem, de perguntarem, de entenderem, né, a importância da gente saber onde que essas crianças estão trabalhando, o que elas estão expostas. E destaco aqui também o fato de várias ocupações estarem na lista das piores formas de trabalho infantil. Então, trabalhar com carne, né, com corte de carne, açougueiros, o próprio empregado doméstico é uma das atividades, né, trabalhar em obra. Então, apesar de toda a legislação, de todo o cuidado, nós ainda temos muitas crianças expostas, né, às diferentes formas de trabalho, né, mesmo as piores. Nesse gráfico aqui tem o que aconteceu, né, com os acidentes. E, embora uma boa porcentagem, né, teve cura, né, então o que aconteceu com o acidente foi resolvido, chama a atenção que quase 40% na faixa de 14 a 17 anos, quanto de 5 a 13 anos, ficou com uma incapacidade temporária. Então, essa criança, esse adolescente, provavelmente perdeu a aula, né, precisou fazer algum tratamento de reabilitação, né? Então, ele teve suas funções, né, alteradas, mesmo que temporariamente. E uma porcentagem ficou com uma incapacidade permanente, né, e mesmo com incapacidade total permanente. Então, quando a gente observa essas questões de acidentes, isso nos mostra um lado que precisa ser destacado, né, que são os perigos do trabalho infantil, né? Então, para a gente refletir, será que realmente o trabalho infantil ele é necessário para dignificar, né, o desenvolvimento da criança? Será que essa é a forma? Será que esses riscos compensam, né? O risco do óbito durante o acidente, o risco dessa criança, desse adolescente ficar com uma incapacidade permanente, ou uma incapacidade, né, ou mesmo temporária, o que isso vai impactar na vida dele, né, inclusive na vida adulta. Então, a gente entender esse todo, essas consequências, o impacto que tem para toda a vida e, consequentemente, para a sociedade, né, para que a gente possa realmente refletir na importância de estar trabalhando essa questão do trabalho infantil. Daí trouxe só mais 2 dados, que são 2 tipos específicos de acidente de trabalho, que é a intoxicação exógena, né, então quando a criança ou adolescente teve contato com algum produto que levou a uma intoxicação.
e a gente pode perceber, então, a maior parte dessas crianças e dos adolescentes, né, então, nas duas faixas etárias, tiveram algum tipo de intoxicação por contato agrotóxico agrícola ou medicamento. E um outro tipo de acidente de trabalho seria com animais peçonhentos. E a gente pode perceber também um grande número de crianças e adolescentes que foram, né, durante a realização da sua atividade laboral, né, foram picados por serpente ou por escorpião, foram os principais animais. Então, o que a gente pode, o que eu gostaria de destacar? Quando a gente está trabalhando, né, está lidando com crianças, a gente precisa aproveitar qualquer oportunidade para identificar uma possível situação de trabalho infantil. Porque muitas vezes, né, a nossa sociedade tem a visão de que é uma ajuda, que está dignificando a criança, que ela está aprendendo, né? Como eu comentei, o trabalho aprendiz, ele tem uma série de regras, e infelizmente o que acontece muitas vezes é a partir dos 14 anos, a criança é colocada no trabalho, sem seguir nenhuma das normas do trabalho aprendiz, né, mas, ele já tem 14 anos, ele pode trabalhar. E não se segue nenhum dos cuidados, ele não está sendo um aprendiz ali. Então, a importância de, independente da nossa área, qualquer contato que a gente tiver, tentar buscar, conhecer o que essa criança faz no horário que ela não está na escola, né? Se ela está apresentando, às vezes, ali uma irritação de pele, investigar um pouquinho mais, perguntar um pouquinho mais, né? Muitas vezes essa criança ela não sabe identificar que ela está numa situação de trabalho infantil, que ela está sofrendo uma violência, né? Então, cabe a quem está ali atendendo, acompanhando, né, perguntar, investigar, né? E a importância também da gente trabalhar em rede, né? Então, qualquer tipo de violência a gente não resolve sozinho, né? São muitos fatores trabalhando juntos para que aquela criança, aquele adolescente esteja em uma situação de trabalho infantil. Então, nós precisamos realmente as diferentes áreas se juntarem, cada um nas suas fortalezas, né? Cada um nos seus aspectos, trabalhar para que possa ser, né, que essas crianças elas possam receber o atendimento adequado, para que essas crianças possam sair daquela situação de trabalho. E aqui destaco também a importância do trabalho com a família. Então, muitas vezes, aquela família, os pais trabalharam quando crianças, né, e veem isso como uma coisa necessária, veem como importante para a sua formação. Então, é importante, muitas vezes, a gente estar trabalhando essas questões com a família, né? Qual que vai ser o impacto daquele trabalho para o seu filho no futuro, né? Para que a família entenda o ciclo, né, que o trabalho infantil vai colocar o seu filho. Então, a gente precisa também incluir essas famílias, né, descriminalizar muitas vezes, porque às vezes a situação não é de estar se aproveitando da criança, mas é a maneira como aprendeu, como consegue construir, organizar a sua família. Então, realmente que a gente possa refletir sobre esses aspectos do trabalho infantil, né, e não desanimar, mas usar essas informações para ver onde é que a gente pode trabalhar, o que a gente pode levar em conta, né, para fazer a diferença, né. 2021 é o Ano Internacional de Erradicação do Trabalho Infantil, o mundo todo está voltando seus olhos para mais ações, para que a gente possa alcançar a meta de erradicar o trabalho infantil 2025. Estamos na pandemia, que vai ter o seu impacto, está tendo o seu impacto no número de crianças em situação de trabalho infantil. Então, que a gente, né, em contrapartida, possa aproveitar essas informações para trabalhar, né, para colaborar, para prevenir e para erradicar o trabalho infantil aqui no nosso país. Obrigada, Anne, pela sua explanação, ter trazido esses dados, né, tão impactantes assim, né, sobre essa realidade ainda tão difícil, né, no nosso país, que é o trabalho infantil, né. E tanto o professor Ricardo quanto a Anne, né, trazem uma dimensão para se pensar e olhar para trás sobre o nosso passado, né, olhar toda a nossa história latino-americana do processo de escravização, né, e de servidão dos povos originários e também dos povos africanos,
o quanto isso ainda repercute na nossa sociedade, o quanto ainda isso, né, precisa ser colocado no centro do debate, né, porque é aquilo que alguns autores, algumas autoras, né, como Quijano, a própria Lélia Gonzalez, vem trazendo, né, da divisão racial e sexual do trabalho no Brasil, né? Então, para se entender hoje, é preciso que a gente retorne, né, aos primórdios e tente entender essa sociedade que nasceu de uma violência que foi o processo de colonização e que traz repercussões até hoje, né? São incríveis os dados, incríveis no sentido negativo mesmo, né? Os dados de acidentes de trabalho com crianças, né? E a expressão máxima da violência, que é a morte relacionada a esse acidente, né? 290 crianças, foram aqueles casos que foram subnotificados, né? Que não chegam aos serviços de saúde para poder fazer a notificação. Então, assim, são dados impactantes e mostram a necessidade, como a Anne falou, de, em conjunto, no coletivo, poder traçar estratégias, né, de prevenção e de ações que façam enfrentamento tanto do trabalho escravo, da exploração sexual e também do trabalho infantil.